Meu pai era um monstro, mas ninguém queria ver. Minha mãe sangrava em silêncio. Eu fugi com minha irmã nos braços, no meio da madrugada, sem rumo, sem sapatos, sem infância. A gente só queria viver, só queria parar de ter medo. E mesmo assim, ainda ouço o grito dela quando me despedi. Essa é a história que me fez ser quem eu sou. E que talvez mude a forma como você enxerga o amor. Meu nome é Dona Maria Helena. Hoje sou chamada de Vovó Maria, mas nem sempre fui essa senhora, de mãos trêmulas e palavras doces. Atrás dos meus olhos cansados mora uma história que ainda arde. Cresci no interior de Minas Gerais, numa casa simples, de madeira, onde o vento fazia ranger as paredes. Minha infância foi marcada pelo medo e pelo silêncio. Menina, abaixa a cabeça quando seu pai falar. Minha mãe dizia com a voz fraca. Eu obedecia. Não por respeito, mas por terror. Lá em casa, a gente aprendeu a se calar antes mesmo de aprender a falar. E era nesse silêncio que meu pai se alimentava. Dona Neide, minha mãe, era uma mulher doce, mas vencida pela vida. Seus olhos viviam marejados, mas raramente choravam. Casamento é pra sempre, minha filha. A gente aguenta. Essas palavras ainda ecoam dentro de mim. Quando Ana Paula nasceu, eu tinha 9 anos e jurei a mim mesma. Ninguém vai machucar minha irmã. Peguei ela no colo pela primeira vez e senti que minha vida tinha ganhado sentido. Ela é tão pequena, mãe. Vai crescer, Maria, e vai precisar de você. Eu cresci cedo demais. Virei irmã, mãe e escudo, tudo ao mesmo tempo. Morávamos numa casinha com 3 cômodos. O quarto dos meus pais, o quartinho estreito onde eu dividia a cama com Ana Paula e a cozinha. Nosso quintal dava de frente para um rio, bonito, mas inútil diante do que vivíamos. Quando o seu Geraldo chegava, o barulho da porta se abrindo fazia o tempo parar. Copo na mesa, comida quente e sem frescura, ele dizia com a voz grossa. Ninguém discutia. Sim, pai, eu dizia baixinho. E minha mãe assentia, de olhos baixos. E assim seguíamos, vivendo um dia de cada vez, esperando que algum milagre nos libertasse. Aos 7 anos, Ana Paula começou a mudar. Ela que vivia contando histórias de princesas, agora evitava brincar. Vamos lá fora, Ana, eu chamava. Não quero, ela respondia, olhando para o chão. Passava noites se encolhendo e chorando sem som. Tá com medo de quê, minha irmã? Perguntei certa vez. Não posso contar, Mari. Ele disse que vai me machucar se eu contar. Meu coração afundou. Quem, Ana? Quem fez isso com você? Ela apenas chorava. Aquela dor sem nome era como um veneno invisível. E eu comecei a entender. Aos poucos, mas entendi. Minha mãe também via. Eu percebia seus olhos molhados quando via Ana Paula se afastar do pai. Mãe, você tá vendo o que tá acontecendo, né? Sussurrei certa noite. Ela desviou o olhar. A gente não pode fazer nada, Maria. Como não pode? É sua filha. Ela me olhou com medo. Se a gente fizer algo errado, ele mata. A gente. O pavor nos prendia mais do que as paredes. E assim, numa casa onde ninguém gritava, o sofrimento berrava todos os dias. Mas a pior noite de todas ainda estava por vir. E nela, eu deixaria de ser criança para sempre. Lembro até hoje daquela noite abafada. O ventilador velho não funcionava e o silêncio era espesso. Ouvi passos no corredor. Estranhei. Seu Geraldo nunca acordava de madrugada. Me levantei na ponta dos pés e vi a porta do quarto dos meus pais, entreaberta. O que vi me gelou a alma. Meu pai ajoelhado ao lado da cama. Ana Paula encolhida, olhos assustados. Minha mãe no canto chorava baixinho.
abraçada às próprias pernas. Não chora, Ana. Fica quietinha. Ele dizia com a voz baixa e fria. Minhas pernas tremiam. Recuei e voltei para o nosso quarto. Abracei minha irmã quando ela voltou. Ela tremia tanto que mal conseguia falar. Mari, ele... Shhh. Eu tô aqui, minha flor. Eu tô aqui. Passei a noite acordada, ouvindo cada estalo da casa, cada rangido do assoalho. Pela manhã fingi normalidade. Coloquei o café na mesa, como sempre. Bom dia, disse com a voz firme. Seu Geraldo apenas resmungou. Cadê o açúcar? Tá no pote de barro, pai. Respondi, olhando para o chão. Minha mãe não levantava os olhos, e Ana Paula mal tocou o pão. Naquela tarde, chamei minha mãe na cozinha. Mãe, a gente precisa sair daqui. Ela lavava a louça. Suas mãos tremiam. Pra onde, Maria? Pra qualquer lugar. A gente não pode deixar ele continuar. Ela parou, segurou o prato com força. Ele vai nos matar. Então a gente morre tentando fugir, mas não morre aqui dentro. Ela virou pra mim, com os olhos marejados. Você é só uma menina. Não sou mais, mãe. Ele tirou isso de mim. E pela primeira vez, ela assentiu. Em silêncio, mas assentiu. Começamos a juntar coragem. À noite, antes de dormir, sentei na cama ao lado da minha irmã. Ana, você confia em mim? Ela apenas balançou a cabeça. Um sim tímido. A gente vai sair daqui, eu prometo. E a mamãe? Ela vai com a gente, nós três. Só precisa ter paciência. Ela chorou em silêncio. Eu não quero mais ficar aqui, Mari. Eu sei, meu amor. A gente vai sair. Eu juro. Eu a segurei com força. E pela primeira vez, senti esperança. Ainda era pequena, mas bastava para acender um plano. A cada dia, escondíamos moedas no colchão. Peguei do bolso da calça dele, mãe. Eu dizia. Cuidado, Maria. Respondia ela com medo estampado no rosto. O tempo corria e a tensão aumentava. Seu Geraldo olhava desconfiado. Vocês tão diferentes. Estão me escondendo algo? Não, pai. Tá tudo normal. Eu mentia. Mas por dentro, o pânico crescia. Sabíamos que não tínhamos muito tempo. E o que aconteceu no domingo seguinte confirmou isso. O inferno estava prestes a desabar. O domingo começou estranho. Seu Geraldo estava calado mais do que o normal. Durante o almoço, girava o garfo na mão, os olhos fixos em Dona Neide. Você tá estranha, mulher. Não é nada, Geraldo. Ela disse, tentando sorrir. Ele olhou para mim e depois para minha irmã. E vocês duas? Tão muito quietinhas? Só cansadas, pai. Respondi disfarçando. Meu estômago estava em pedaços. Quando ele saiu da mesa, minha mãe me puxou num canto. Ele sabe. Maria, ele sentiu. Então é hoje, mãe. É hoje ou nunca. Assim que ele saiu, minha mãe correu para debaixo da cama e pegou as poucas notas escondidas. Rápido, Maria. Pega um pouco de pão e água. Corri pro quarto e empacotei nossas roupas num pano velho. Ana, vem cá. A gente vai sair mesmo? Vamos, agora. Mas você precisa ser forte. Ela assentiu, os olhos assustados. Quando Dona Neide voltou da casa da vizinha com a trouxa de roupas, seu rosto estava branco. Ele não foi trabalhar. Ele tá lá fora, na varanda. Meu coração afundou. E agora, mãe? Esperar e rezar. O fim da tarde chegou e ele continuava sentado, fumando. Não falava, só observava. Quando anoiteceu, disse: Vamos dormir cedo hoje. Aquilo nunca significava coisa boa. Na cozinha, minha mãe fingiu preparar chá.
Ele tá quieto demais, eu sussurrei. Ele sabe, só não sabe quando. Mãe, e se ele atacar hoje? Ela não respondeu. Em vez disso, virou a chaleira de propósito no chão. A água quente espirrou, o barulho foi alto. Mas que diabos é isso? Ele gritou. Corre, Maria! Minha mãe berrou. Agarrei Ana Paula e disparei pela porta dos fundos. Não olha para trás! Gritei. Corremos pelo quintal como se o diabo estivesse atrás da gente. A voz dele ecoava. Volta aqui, suas desgraçadas! O som dos passos atrás de nós me fez tremer. Ana, segura firme! Ela tropeçou. Não me solta! Nunca! A estrada de terra parecia não ter fim. Quando avistei as primeiras luzes da cidade, as lágrimas correram no meu rosto. A gente conseguiu, Ana. A gente conseguiu. Ela só soluçava. Atrás de nós, o silêncio era o sinal de que talvez, por hoje, estávamos livres. A cidade parecia outra dimensão quando finalmente alcançamos as primeiras casas. O chão de terra batida soltava poeira a cada passo e o vento da madrugada gelava até os ossos. Ana Paula apertava minha mão com tanta força que quase doía. Mari, a gente vai dormir na rua? Ela perguntou com voz embargada. Não, minha flor. Eu lembro de uma casa da irmã da Dona Teresa. Ela mora perto da igreja. Seguimos por ruelas silenciosas. Os cachorros latiam ao longe. O medo era um fantasma caminhando conosco. Quando avistei a casinha de muros baixos, respirei fundo. Era agora ou nunca. Bati na porta com os punhos tremendo. Por favor, alguém aí? Esperei. Bati de novo, mais forte. Uma luz se acendeu. A porta rangeu devagar. Quem é? Perguntou uma mulher de coque baixo e olhar duro. Sou Maria, filha da vizinha da Dona Teresa. Estamos fugindo. Ela ficou em silêncio, medindo nossas expressões. Fugindo do quê? Do nosso pai. Ele machuca a gente. Ana Paula estava muda, escondida atrás de mim. A mulher respirou fundo. Entrem logo antes que alguém veja. Quando a porta fechou atrás de nós, senti minhas pernas fraquejarem. A casa era modesta, com cheiro de lenha queimada, café requentado e sabão em pedra. Dona Zuleide, como ela se apresentou, observava com olhos experientes. Sentem-se. Querem água? Sim, senhora. Respondi com voz baixa. Enquanto ela preparava um chá simples, explicou que não podia abrigar a gente por muitos dias, mas vou ajudar como puder. Obrigada, de verdade, sussurrei. Ela nos serviu o chá. Dormem no quartinho do fundo. Amanhã falo com umas irmãs do convento. A senhora acha que nossa mãe vai conseguir nos achar? Perguntei. Ela apenas olhou e disse: a fé é tudo que a gente tem. No quarto, as paredes eram descascadas, mas o cheiro de madeira e o colchão com lençóis limpos traziam alívio. Deitei Ana Paula, que tremia de frio e exaustão. Tá tudo bem. Agora! Falei, ajeitando o cobertor sobre ela. A gente tá longe dele. E da mamãe, ela murmurou. Sentei na beira da cama e segurei sua mão. Ela vai vir atrás da gente. Você vai ver. Promete? Prometo. Ela fechou os olhos e logo ouvi sua respiração suave. Eu, por outro lado, passei a noite ouvindo o vento. E cada estalo da casa fazia meu corpo inteiro congelar. Quando o sono finalmente veio, foi leve e curto. No meio da madrugada, levantei com um pressentimento estranho. Fui até a janela. A rua vazia, os postes quase apagados. O medo ainda estava ali, escondido em algum lugar da escuridão. Dona Zuleide havia nos dado abrigo, mas meu coração sabia. A paz ainda estava longe de chegar. Voltei para a cama e deitei ao lado de Ana Paula, que se mexia de leve. Não, me solta, Mari.
Ela murmurou dormindo. Nunca, minha flor. Respondi baixinho com a voz presa na garganta. Na manhã seguinte, Dona Zuleide nos chamou na cozinha. Comam primeiro, depois vamos ao convento. O cheiro de mingau invadiu a sala e Ana Paula comeu com calma, diferente dos dias anteriores. Eu sentia o medo no estômago, mas sabia que o convento podia ser nosso único refúgio. Caminhamos sob o sol fraco das 7 da manhã, passando por carroças, homens indo para o trabalho e mulheres varrendo a calçada. Tá doendo andar, Mari, sussurrou minha irmã. É só mais um pouco. Ao avistar os muros altos e a cruz no portão, meu corpo estremeceu. Era como entrar em outro mundo. Irmã Beatriz nos recebeu com rigidez. Essas são as meninas? Perguntou a Dona Zuleide, que assentiu. Fugiram de um lar violento. A mãe ficou para trás. A freira nos olhou com olhos fundos. Entrem. O portão rangeu. Lá dentro, o silêncio era quase sagrado. Um cheiro leve de sabão e ervas pairava no ar. Crianças de vestidos simples varriam o chão. Outras estavam ajoelhadas em oração. Aqui vocês estarão protegidas. Sigam as regras e nada de perguntas sobre o passado. Recebemos roupas limpas e fomos levadas ao refeitório. A sopa quente parecia um banquete. Durante a refeição, as outras meninas nos olhavam de canto de olho. Algumas cochichavam entre si. Você acha que elas sabem por que estamos aqui? Perguntei a Ana Paula, que apenas encolheu os ombros. Após comer, Irmã Beatriz nos levou ao quarto. 2 camas com cobertores finos e crucifixo na parede. Descansem. Amanhã começa a rotina. Deitei e olhei o teto. Será que mamãe vai nos encontrar? Ana Paula sussurrou. Vai sim. Você sempre diz isso, mas ela nunca chega. Ela vai chegar, minha flor. Ela prometeu. Os dias se arrastavam entre tarefas e orações. Ana Paula ficava em silêncio, mais observadora do que ativa. Você não gosta daqui? Perguntei. Não é isso, só não me sinto parte. Irmã Beatriz era firme, mas atenta. Um dia me chamou de lado. Você sonha com a sua mãe? Quase toda noite, irmã. Então ore por ela. Às vezes, só o céu escuta. Eu tentava, mas a fé não preenchia o vazio. A rotina trazia segurança, mas não paz. Porque mesmo com paredes brancas e silêncio, o medo ainda caminhava dentro de mim. Numa tarde nublada, Dona Zuleide voltou ao convento. Seu pai está procurando vocês, disse em voz baixa, me puxando num canto. Ele está perguntando na rua. Disse que vocês se perderam. E a mamãe? Ninguém viu, nem sabe dela. Meus joelhos fraquejaram. Ele não pode encontrar a gente aqui. Vocês estão seguras por enquanto. Naquela noite, não dormi. Ana Paula me chamou de madrugada. Mari, e se ele achar a gente? Ele não vai. Mas meu coração dizia o contrário. E foi então que decidi. Precisava ver com meus próprios olhos. Acordei no meio da madrugada com o som de grilos lá fora. A luz da capela tremeluzia através das frestas. Olhei para Ana Paula, dormindo profundamente. Me levantei em silêncio, calcei os chinelos e fui até o portão. Quando encostei a mão no ferro, ouvi: Vai fugir, menina. Me virei assustada. Irmã Beatriz me olhava com firmeza. Preciso ver minha mãe. Eu preciso saber. E se ele te encontrar? Pelo menos eu tentei. Ela cruzou os braços. Você tem coragem, mas também muita loucura. Ficou em silêncio e, por fim, disse: Vá. Mas se não voltar, não direi que não avisei. A rua estava escura, úmida, com cheiro de terra molhada. Caminhei em silêncio, ouvindo apenas meus passos.
Quando cheguei na antiga casa, me faltou ar. A cerca caída, uma das janelas estilhaçada. Entrei devagar. O chão rangia. A sala estava revirada. Um cheiro ácido de mofo, pinga e medo tomava o ambiente. No quarto dos meus pais, tudo parecia abandonado. Mas num prego na parede, havia um pedaço de tecido florido. O vestido da mamãe. Mãe, sussurrei. Foi então que ouvi passos e uma voz fraca. Filha! Me virei. Era ela. Dona Neide viva, ferida, mas de pé. Corri para seus braços. Mãe, mãe. Ela me abraçou com força. Você tá viva, minha menina. Eu tentei fugir, mas ele me trancou. Bateu tanto. Eu assegurei. A gente vai sair daqui agora. Ele saiu, mas volta logo. Vamos! Saímos pela porta dos fundos, mas não andamos muito. Um assovio longo cortou a noite. Não! Ele tá vindo! Minha mãe disse com os olhos arregalados. Corre, Maria! Não solta! Minha mão. Corremos pela estrada, os galhos arranhando nossas pernas. A voz dele vinha atrás. Voltem aqui, suas desgraçadas! Minha mãe parou de repente. Vai sozinha, filha. Eu vou distrair ele. Não me deixa. Você precisa viver. Ela correu para o mato ao lado, fazendo barulho de propósito. Ouvi ele gritar e correr atrás dela. Me encolhi, atrás de uma árvore, o coração martelando. Mamãe. Sussurrei, chorando em silêncio. Esperei alguns segundos. Depois corri na direção contrária, sentindo meu corpo ferver. Cada passo era um milagre. A cidade ainda parecia distante, mas eu não podia parar. Ana Paula me esperava, e minha mãe tinha me dado a única chance que tínhamos. Cheguei ao convento com os pés em carne viva. Bati com força no portão. Por favor, me abram. Uma freira abriu. O que aconteceu? Onde está sua mãe? Ela ficou para me salvar. Entrei cambaleando. Vi Ana Paula dormindo num canto. Me ajoelhei ao lado dela e a abracei. Ela acordou assustada. Mari, você voltou. Voltei, minha flor. Eu prometi. A freira colocou a mão no meu ombro. Agora descanse. Mas eu sabia que descansar seria difícil, porque minha mãe estava lá fora e o monstro ainda respirava. Minha querida, preciso da sua ajuda. Eu adoro saber de qual cidade você está me ouvindo. Comenta aqui embaixo. É incrível ter pessoas de todo o Brasil aqui comigo. Aproveita e curte o vídeo e se inscreva do canal. Obrigada, minha querida. Os dias se arrastavam no abrigo do convento, mas minha cabeça não parava. O silêncio gritava dentro de mim. Ana Paula me olhava com olhos esperançosos e assustados. Mari, a gente vai contar tudo, né? Sim, minha flor. Já passou da hora. Fui até a irmã Beatriz com o coração pesado. A gente quer denunciar, contar o que ele fez. Ela me olhou fundo nos olhos. Você está pronta para carregar isso? Eu já carrego. Só quero que ele pare. Havia medo em cada passo, mas pela primeira vez eu estava escolhendo enfrentá-lo, não apenas sobreviver. Na delegacia, o ar era seco, carregado de fumaça e vozes ásperas. O delegado Antunes nos recebeu com um olhar sério. Calma, meninas. Estamos aqui para ouvir vocês. Minhas mãos tremiam. Quando tentei falar, minha voz falhou. O meu pai. Olhei para Ana Paula. Ela apertou minha mão com força e sussurrou. Fala, Mari. Fala por mim. Respirei fundo. Ele fazia mal para minha mãe e para minha irmã. Ele batia e abusava. As palavras saíram entrecortadas, mas verdadeiras. O delegado não interrompeu. Apenas
escreveu. A sala parecia girar, mas eu continuei. Era a hora da nossa verdade nascer. Quando acabamos, Ana Paula chorava em silêncio. Eu tentei esquecer, mas não dá, ela disse. O delegado nos olhou com um misto de pena e respeito. Vocês são muito corajosas. A coragem veio do medo, respondi. Ele prometeu que tomaria providências. No caminho de volta, o silêncio dentro de mim era outro. Era o silêncio de quem plantou uma semente de justiça. Você acha que ele vai pagar? Perguntei à irmã Beatriz. Depende da justiça dos homens, mas a de Deus já começou. Não sabia se acreditava, mas precisava me agarrar em algo. Qualquer coisa. 2 dias depois, delegado Antunes voltou ao convento. Meu coração disparou só de ver sua expressão fechada. Temos notícias da sua mãe. Meus joelhos fraquejaram. Ela está viva, ferida, mas segura. Está num abrigo de mulheres. E ele? Fugiu, mas estamos no encalço. O mundo pareceu suspenso por um segundo. Eu tremia da cabeça aos pés. Ana Paula caiu no choro. A gente vai ver ela de novo? Sim, disse o delegado. Ela quer ver vocês. Foi quando percebi. O medo ainda existia, mas agora estávamos cercadas por algo novo. Justiça. E ela estava vindo devagar, mas firme. À noite, Ana Paula se deitou comigo, com os olhos inchados. Eu tô com medo de acreditar. E depois perder tudo de novo. Eu também tô com medo, minha flor. Mas a mamãe tá viva. A gente tem que ir até ela. Fechei os olhos e escutei os sinos da capela lá fora. A cidade dormia. Mas dentro de mim, a dor ainda pulsava como uma ferida aberta. Mesmo assim, de algum jeito, havia também uma centelha de esperança. E eu sabia. O reencontro seria o próximo passo da nossa cura. No caminho até o abrigo de mulheres, o coração batia tão forte que doía. Irmã Beatriz dirigia em silêncio, e o carro parecia pequeno demais para tanto sentimento. Ana Paula me olhava assustada. E se ela não lembrar da gente? Ela nunca esqueceria. Quando chegamos, o cheiro de lavanda e café fresco contrastava com a dor nos olhos das outras mulheres que passavam por nós. A assistente social nos guiou até uma porta branca. Ela está esperando. Meus pés travaram. Ana Paula me puxou pela mão. Vai, Mari. A gente precisa disso. Respirei fundo e entrei. Lá estava ela, sentada numa poltrona simples, com curativos no rosto e o olhar mais doce que eu já vi. Minhas meninas. A voz dela tremia. Corremos para seus braços. O abraço foi tão forte que parecia nos costurar de volta. Você tá viva, mamãe. Você tá viva. Choramos, as 3. Cada lágrima era um pedaço do que ficou preso por anos. Ela acariciava nossos cabelos com as mãos machucadas. Eu achava que nunca mais ia sentir vocês. A gente nunca parou de tentar, mãe. E eu nunca parei de rezar por vocês. Ali, naquele abraço, começamos a renascer. Conversamos por horas. Quando ele descobriu que vocês fugiram, ele me trancou por dias. Achei que não sairia viva. Ela contou. Ana Paula agarrou sua mão. Ele não vai mais machucar a senhora. Ele machucou o suficiente. Agora é hora de sarar! Uma enfermeira trouxe chá e bolacha. O gesto simples parecia um luxo depois do que vivemos. A gente pode ficar aqui com a senhora? Perguntei. Podem. Já estão até com o quarto preparado, disse a assistente. Aquela noite, pela primeira vez, dormiríamos juntas. Sem medo, sem vozes grossas, sem terror. O quarto era pequeno, mas limpo. Tinha cheiro de roupa recém-lavada e paz. Nos deitamos as 3 na mesma cama. Parece sonho, Ana Paula disse. É realidade, filha, respondeu Dona Neide.
Ficamos ali de mãos dadas. O silêncio agora era bom. Um silêncio cheio de amor e não de medo. Eu olhei para o teto e agradeci, do meu jeito. Obrigada por não deixar a gente morrer, sussurrei. Mamãe me puxou mais para perto. Foi você que nos manteve vivas, Maria. Dormimos assim, amontoadas, como se tivéssemos medo de acordar separadas de novo. De manhã, Ana Paula acordou sorrindo. Sonhei que a gente morava numa casa só nossa. E vai acontecer, minha flor. A gente tá mais perto disso. Tomamos café com outras mulheres do abrigo, cada uma com sua história, mas todas sobreviventes. Vocês têm coragem demais, disse uma delas. A gente só fez o que precisava, respondi. O peso ainda existia, mas era dividido agora. Eu entendia que o trauma não sumiria tão cedo, mas algo dentro de mim começava a brotar. Um desejo de viver. E pela primeira vez, talvez isso fosse possível. 2 dias depois, bateram na porta do abrigo. Era delegado Antunes. Meu coração parou por um segundo. Temos uma atualização. As mãos suavam. Encontraram ele? Sim. Foi avistado na rodoviária da cidade vizinha. Está foragido, mas cercado. O silêncio tomou a sala. Dona Neide se sentou, pálida. Ele tá perto. Temos proteção aqui, disse a assistente. Mas sabíamos que a presença dele bastava para despertar os piores medos. Aquela noite, trancamos as portas e dormimos vestidas. O medo respirava com a gente, mas não nos dominava como antes. Agora tínhamos uns aos outros. Na delegacia demos novos depoimentos, mais claros, mais fortes. Não era mais apenas dor, era acusação formal. O delegado Antunes nos olhou com firmeza. Isso aqui vai garantir que ele nunca mais toque em vocês. Mas ele vai preso mesmo? Perguntei. Por tudo que vocês relataram, sim, e por tempo longo. Assinei meu nome com a mão trêmula, mas firme. É o fim, né? É o começo, menina, respondeu ele. Voltamos ao abrigo e minha mãe me abraçou forte. Tô tão orgulhosa de vocês. E a senhora, vai conseguir se perdoar? Ela baixou os olhos. Ainda não, mas vou tentar. 2 dias depois, o telefone tocou. Eu mesma atendi. Aqui é o delegado Antunes. Ele foi capturado. Fiquei muda. Maria? Tô aqui. É sério isso? Está detido. Vai responder por tudo. Deixei o telefone cair no colo. Mamãe, ele tá preso. Ela se ajoelhou no chão e chorou como uma criança. Ana Paula veio correndo e nos abraçou. Ele nunca mais vai machucar a gente? Nunca mais, prometi. Era o fim de um ciclo doente e o início de algo novo. Uma vida onde o medo não mandava mais, onde o silêncio já não era prisão. Nos preparamos para deixar o abrigo. Receberíamos apoio psicológico, moradia temporária e recomeço escolar. Eu quero estudar, mamãe, disse Ana Paula, e ser professora. E você, Maria? Quero escrever, contar histórias que libertem. A assistente social sorriu. Vocês têm luz, mesmo vindo da escuridão. Em cada canto da nova casa, penduramos pedacinhos de esperança. Plantamos flores no quintal. Começamos a rir. De novo. Ainda chorávamos, mas por motivos diferentes. Pela primeira vez, a dor tinha fim. E o futuro começo. À noite, olhando para o céu estrelado, pensei em tudo o que vivemos. Ele não nos matou. E não matou nosso amor. Dona Neide apareceu na varanda. Você tá bem? Tô. Pela primeira vez, tô bem de verdade. Ela se sentou ao meu lado. A gente renasceu, né? Renasceu, com cicatriz, mas viva. Era isso.
Ainda éramos as mesmas meninas da casa de madeira. Mas agora sabíamos gritar, fugir e lutar. E, acima de tudo, sabíamos viver. O abrigo ficou para trás, mas as lembranças vieram conosco. A nova casa era simples, com paredes brancas e móveis doados. Mas era nossa. Tínhamos uma cama para cada uma, comida na despensa e o mais importante, paz. Mesmo assim, o passado ainda batia à porta da memória. Certa noite, Ana Paula teve um pesadelo. "Ele tá aqui! Ele entrou!" gritou suando. Corri e a abracei. "É só um sonho, minha flor. Ele tá preso." Ela soluçava. "Mas ainda sinto ele, como se estivesse do lado." Abracei forte. As marcas não somem só porque o agressor desaparece. Começamos o acompanhamento psicológico. A terapeuta nos recebeu com um sorriso gentil. "Vocês são muito corajosas." Dona Neide falava pouco. "Eu falhei como mãe. Deixei minhas filhas sofrerem." "Não, mãe. A senhora sobreviveu junto com a gente." Respondi. "E nunca nos virou as costas." Era difícil reconstruir confiança, até em nós mesmas. Mas, pouco a pouco, começamos a falar. Ana Paula falou da dor de ter sua infância roubada. Eu falei do peso de ter que ser adulta tão cedo. E minha mãe falou das noites em que desejava desaparecer, mas resistia por amor a nós. Voltamos a estudar. A escola parecia um mundo estranho. "Você já viu tanto da vida. E agora vai fazer redação?" brincou a professora. Sorri. "Quero contar o que vivi. Talvez sirva para alguém. Escrevi sobre a coragem de sair, o medo de ficar e o alívio de sobreviver. Um dia li meu texto na frente da turma. Essa menina passou por mais do que muita gente vê em toda uma vida", disse o diretor, com os olhos marejados. Foi quando percebi. Minha história doía, mas também podia curar. E talvez fosse esse o começo de tudo que viria depois. Em casa, minha mãe cozinhava feijão como se fosse festa. "Hoje temos carne", dizia sorrindo. Ana Paula montava um cartaz. "Aqui só entra amor." Era simples, era bonito, era real. Às vezes a tristeza ainda batia, como um visitante sem aviso. Mas agora sabíamos lidar. Começamos uma tradição. Todo sábado plantávamos uma flor no quintal. "Para cada ferida, uma cor nova", dizia minha mãe. "Quando bate a saudade do que a gente não teve, o que você faz?" Ana Paula me perguntou. Respiro fundo e olho para o que temos hoje. O passado ainda era sombra, mas a luz em nós brilhava mais forte a cada dia. Naquele domingo saímos para a praça. Tomamos sorvete, rimos alto, andamos descalças na grama. "Faz quanto tempo a gente não ri assim, mãe?" perguntei. Ela olhou para o céu. "Desde que vocês nasceram." E eu me perdi tentando proteger. "Mas agora achou a gente de novo." Ela me abraçou. Ana Paula soltava balões de papel, com mensagens escritas. "Olha, subiu até o céu." Naquele momento senti. A dor não nos definia mais. Ela nos moldou. Mas o amor, esse sim, nos sustentava. E agora era ele quem guiava nossos passos. O tempo passou. E com ele ganhamos voz. Fomos convidadas para uma roda de conversa sobre violência doméstica. "Você tem certeza que quer expor isso?" perguntou a psicóloga. "Não é exposição, é libertação", respondi. No dia da palestra, quase desisti. Travei na porta da escola. "Não sei se consigo, Ana." Ela pegou minha mão. "Você consegue, eu tô aqui." A sala estava cheia. Mulheres, adolescentes, mães e filhas. Contei minha história com o coração aberto. O silêncio foi o pior castigo. A dor escondida é veneno.
Ana Paula me observava com orgulho. Depois ela subiu ao palco. A voz tremia, mas o olhar era firme. Eu fui uma criança quebrada, mas minha irmã me colou em pedaços. E agora a gente costura outras. As pessoas choraram, aplaudiram, nos abraçaram. Obrigada por falar o que eu nunca consegui dizer, disse uma moça. Saímos, dali mais leves. Em casa, minha mãe nos esperava com bolo de milho e café. Hoje vocês foram gigantes. A senhora também é. A gente só chegou até aqui porque tinha a senhora por perto. Começamos a receber convites de outras instituições. Era difícil reviver tudo, mas valia a pena. Num desses encontros, uma menina se aproximou. Tinha uns 10 anos, olhos tristes e mãos fechadas. Você acha que eu também consigo escapar? Me ajoelhei diante dela. Você já começou a escapar. O resto, a gente caminha juntas. Ela me entregou um papel dobrado. Um desenho com 3 mulheres de mãos dadas. Era por ela que eu contava minha história. Era por mim. Por todas nós. Comecei um diário público. Cada texto alcançava outras mulheres. Ana Paula desenhava as ilustrações. Para não parecer tão escuro, e juntas, transformávamos dor em cor, luto em luz. Minha mãe entrou num curso de apoio a mulheres vítimas. Se eu puder evitar que uma só mulher passe pelo que passei, já valeu, dizia. Às vezes chorava depois das aulas, mas não desistia. Eu achava que a vida tinha acabado, mas ela só estava começando. Nossos finais de semana eram cheios de encontros, reconstruções, aprendizado. A ferida ainda existia, mas não sangrava. Tínhamos nos tornado sementes, e cada palavra nossa germinava em outras dores. Você acha que a gente vai ser feliz para sempre? Ana Paula me perguntou. Acho que já somos. Naquela noite, sentei sozinha na varanda. O céu estrelado parecia nos vigiar. Lembrei de tudo. Da casa de madeira, dos gritos, fugas e abraços. Senti uma calma que há muito não conhecia. Dona Neide sentou ao meu lado. Tá pensando em quê? Na gente, no que a gente virou. Ela suspirou. Sobreviventes. Mais que isso, mãe. A gente virou esperança. Nos olhamos em silêncio. Porque havia coisas que só o olhar dizia. E naquela noite, entendi. Nossa história nunca mais seria só nossa. Ela era ponte, era farol, era voz. Os anos passaram, 5 para ser exata. Ana Paula virou educadora infantil. Quero garantir que outras crianças tenham a infância que eu perdi. Orgulho era pouco. Eu publiquei meu primeiro livro. Sobrevivi. Contava nossa história com cuidado. Era minha forma de honrar quem não teve voz. O lançamento foi emocionante. Gente chorava, abraçava, agradecia. Você me fez entender minha mãe, disse um rapaz. Você me fez voltar a acreditar em mim, disse uma mulher. Cada palavra recebida era uma cicatriz que se fechava. Minha mãe reencontrou alegria no olhar. Às vezes ainda sonho com ele, mas acordo e vejo vocês. E o medo passa. Compramos uma casinha com jardim. Plantamos margaridas, hibiscos e manacás. Era nossa casa de verdade. Aqui ninguém grita, só canta, dizia Ana Paula. Em cada canto, penduramos lembranças do recomeço. Uma boneca feita à mão. Uma foto da primeira palestra. Um bilhete da assistente social. Era pouco para o mundo, mas era tudo pra gente. A felicidade mora em cada detalhe, dizia mamãe. E ela sabia, porque aprendeu a reconhecê-la nos cacos. Certo dia, um jornalista nos procurou. Quero transformar sua história num documentário. Pensei,
Lembrei do medo. E depois, da força. Pode contar, mas conte com respeito. Porque essa história não é só minha. É de todas. O documentário foi lançado. E pela primeira vez, vi nossa trajetória na tela. Ana Paula chorou do começo ao fim. É tudo tão real. Parece ontem. Eu segurei sua mão. Mas é hoje. E é luz. Na estreia, minha mãe disse: "Vocês são minha vitória." Foi a primeira vez que ela se chamou de vitoriosa. E era mesmo. Hoje, às vezes me perguntam: "Como você aguentou tudo isso?" E eu respondo: "Porque eu tinha amor. Não aquele que machuca, mas o amor que cuida, que resgata, que sobrevive." Ana Paula, minha flor de dor e cura. Dona Neide, nossa rocha machucada, mas firme. E eu, que aprendi a caminhar mesmo sem chão. Nossa história começou na escuridão, mas hoje é feita de sol. Ainda temos cicatrizes, mas são elas que mostram o quanto lutamos. E se você está lendo isso e ainda vive na sombra, saiba, dá para sair, porque nós saímos. E você também pode. E se hoje eu tenho algo a ensinar, é isso. O amor não salva tudo, mas ele impede que a gente morra por dentro. E só por isso já vale continuar lutando. Obrigada por chegar até o final comigo, minha querida. Não esqueça de curtir o vídeo, comentar o que achou da história e se inscrever no canal. Até a próxima.